Então vamos lá, gente. Nossa proposta para esse curso é discutir a avaliação em EAD, que é o sistema que nós estamos trabalhando hoje, né? Educação à distância, com várias ferramentas. E nós temos dois tópicos para discutir dentro desse tema de avaliação em EAD. O primeiro, nós vamos refletir um pouquinho sobre os desafios que nós temos na atualidade, diante do coronavírus, dessa pandemia, desse novo normal, né, que nós estamos ouvindo tanto falar. E o segundo, então, o segundo tópico é sobre a avaliação em EAD propriamente dita, tá bom? Então, quais são os desafios que nós temos hoje na atualidade em relação à educação, para exercer o nosso papel de educador? O primeiro desafio é, olha ali, aquele que está lá em cima. O primeiro desafio é ser saudável ou nos manter saudáveis, né? Por que eu falo isso, gente? Porque todos nós fomos pegos de surpresa lá no mês de março, quando fomos obrigados a fechar a escola, dia 19 de março, e aí logo depois veio aquele recesso forçado, né? Dia 20 de março até o dia 6 de abril, tudo aquilo nos pegou de surpresa. E assim, quando a gente não espera algo, quando nós somos pegos de surpresa, a gente leva um susto. E obrigatoriamente a gente tem que se reinventar, sair da nossa zona de conforto e nos reinventar. Reinventar porque agora estamos diante de um novo contexto, né? E muita gente começou a ficar apavorada diante desse novo contexto. Por que começou a ficar apavorada? Eu digo assim de coração para vocês que até eu mesmo, nos 15 primeiros dias, eu comecei a ficar bem apavorado. A gente começava a focar só nas notícias sobre o coronavírus. Quantas mortes, quantas infecções, e aquela linha ascendente, né, estava cada vez mais nos assustando. E depois de 15 dias, eu particularmente percebi o quê? Que eu não podia me manter focado nas notícias. Eu tinha que focar em outras coisas. Eu tinha que começar a ver outras coisas, ver na televisão outras notícias, procurar outras formas de distrair a mente, de pensar em outras coisas, né? E foi assim que eu voltei a conquistar a minha sanidade mental, que eu já estava meio que comprometido aí nessa época, tá? Embora eu não tenha comentado isso com ninguém, não tenha demonstrado isso para ninguém. Então a primeira dica que nós temos que atentar para nos manter saudáveis é ficar focando nas coisas positivas. Porque se a gente não foca nas coisas positivas, a gente corre muito risco de ficar doentes mentalmente. Então, aí o desafio é nos manter saudáveis fisicamente, diante de uma situação que nem sempre a gente pode sair e fazer atividade física, manter saudáveis mentalmente e emocionalmente, né? A segunda coisa é identificar os gatilhos negativos que podem detonar aquela tristeza profunda, aquela depressão e, consequentemente, a nossa falta de ânimo para trabalhar. Eu tenho conversado com muita gente, muitos professores, alguns da minha escola, inclusive, e muitos têm, assim, tido muita dificuldade para vencer esse momento complicado que a gente está vivendo. Lógico que a gente tenta ajudar dentro do possível, né? Mas muita gente está assim meio que enclausurada, né? Não tem muita coragem de sair, tentar algo diferente e tudo mais. Então, gente, nós temos que identificar os gatilhos que nos põem para baixo e eliminar da nossa vida esses gatilhos. Eu vou dar um exemplo para você. Há uns 2 meses atrás eu contraí dengue no colégio e eu nunca tinha tido dengue. E como eu estava em casa naquele momento, né, com febre e tudo mais, eu comecei a assistir série
na televisão, na Netflix. E aí eu lembro que uma série em especial, uma série com base em fatos reais, me chamou a atenção e eu comecei a assistir aquela série. Só que era uma série muito violenta, uma série que cenas assim de violência extrema, né? E quando foi no sábado à noite, eu vi o último episódio da série. Mas eu acabei de ver aquele episódio, eu já me senti muito mal, porque a violência ali foi muito grande. E no domingo eu amanheci aquele estado lamentável de depressão, aquela tristeza que nada fazia sentido na vida. Eu fiquei uma semana daquele jeito. Mas só que no domingo eu já identifiquei o gatilho que tinha me detonado aquela tristeza que era aquele último episódio da série. Uma coisa tão simples, tão comum, tão banal, mas que faz a diferença. Então, para mim, o gatilho foi aquele. Talvez você tenha alguns gatilhos que está te deixando para baixo, desanimado, nada faz sentido na sua vida. Então, procure identificar esses gatilhos e eliminar da sua vida esses gatilhos, aquilo que te faz mal, tá? E outra dica que eu dou para você é assim, para você se manter com saúde mental e física, né? Cuide da sua alimentação. Cuide, porque a alimentação tem uma influência muito grande no nosso estado de espírito, no nosso estado mental, para a nossa alegria ou para a nossa tristeza. E uma outra coisa importante, que é a letra C aí, né, do mapa mental que você está vendo, é compreender que esse momento vai passar. Esse momento vai passar, já está passando, graças a Deus. Né? Então, compreender que esse momento vai passar, focar no otimismo, no fato de que nós já estamos vendo aí notícias sobre vacina, que logo, logo a vacina vai estar disponível para todo mundo, né? E aí a gente se apega a esses fatos positivos e o momento, então, vai passando, tá bom? Então, o primeiro desafio, que é ser saudável, tá aí 3 coisas para a gente focar, para a gente manter essa sanidade física e também mental. Daqui a pouco eu volto com a aula número 2.